Amigos e amigas do canal Liturgia Fé e Vida, chegamos mais uma vez para o nosso momento de reflexão do Evangelho Dominical, a nossa Páscoa semanal. Recordamos neste momento todos os fatos que aconteceram na nossa vida nesta semana, os fatos que nos deixaram felizes e os fatos que nos deixaram tristes. Recordamos também a vida das pessoas que estão próximas a nós. Recordamos a situação de estiagem vivida na Amazônia, as chuvas no Paraná e Santa Catarina, a guerra em Israel, na Ucrânia, a falta de paz no mundo. Recordamos todas as pessoas que se prontificam a ajudar o próximo em todas essas situações. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram seus discípulos junto com alguns do partido de Herodes para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixes influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda de imposto. Levaram-lhe então a moeda e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos diante de mais um diálogo de Jesus com as autoridades do seu tempo. E desta vez, eles queriam saber de Jesus se era lícito ou não pagar imposto. E Jesus, percebendo a maldade no coração deles, e sobretudo daqueles que os enviaram até ele, pede que lhe mostre a moeda. E ao mostrarem a moeda, Jesus pergunta sobre a figura que está na moeda. E quando é a figura de César, Jesus diz: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aqui nós temos uma resposta muito sábia, mas que causa também muita confusão nos seus discípulos e, sobretudo, no fundamentalismo de hoje. Quando Jesus afirma: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus não está querendo separar o mundo terreno, o nosso mundo, o mundo que nós vivemos, do mundo de Deus. Mas Jesus quer apresentar que existe
também o reino de Deus que se faz presente aqui na Terra. E este reino de Deus precisa ser um reino de amor, de paz e de justiça. Se falta, pois, o amor, a paz e a justiça, não é reino de Deus, mas é o reino dos humanos que não pensam no próximo, mas só pensam no seu próprio umbigo. Então, precisamos entender esse Evangelho, essa narrativa de hoje, desse 29º domingo do tempo comum, de uma forma que nos leve a entender que Jesus não quer separar o mundo terreno, com todas as suas questões, do mundo de Deus, do reino de Deus. Mas Jesus também quer dizer o seguinte, que a nossa perspectiva de vida, ela começa aqui, mas o nosso futuro, ele não é daqui. Ele é da vida eterna, da presença de Deus, na presença face a face daquele que nos amou, que nos enviou a este mundo para que pudéssemos fazer a nossa missão aqui. Mas fazer a nossa missão de forma livre, aceitando ou não os desígnios de Deus. Fazer a nossa missão de forma livre, escolhendo qual caminho devemos seguir. E é por isso que a gente fala, que a gente entende que existem várias denominações religiosas, que existem várias formas de culto, várias formas de compreender a divindade na vida das pessoas. E essas formas todas precisam ser respeitadas, desde que valorizem a vida, valorizem o amor, valorizem a paz. Por isso, amados e amadas, amigos e amigas, este trecho do Evangelho de hoje nos coloca diante da situação política do mundo, da situação política de onde nós vivemos, de onde nós estamos inseridos. Porque naquela época esta pergunta ela foi direcionada para ver qual a posição política de Jesus. Por isso, amigos e amigas, precisamos entender que nós caminhamos juntos para fazer a diferença na sociedade e na comunidade. Se nós não conseguimos somar nem na comunidade nem na sociedade, precisamos repensar a nossa atuação de fé, porque ela não está de acordo com o projeto de Deus, com o projeto de Jesus. Para esta semana que se aproxima, pensemos constantemente qual é a missão que eu tenho nesta vida e, sobretudo, qual é o caminho que eu escolhi seguir. Se eu escolhi seguir o caminho de Deus, é o caminho do bem e, portanto, onde eu estiver, seja na política, seja na indústria, seja no comércio, seja na educação, seja onde for, eu preciso fazer valer esta minha escolha de promover o bem. Se eu não consigo fazer isso, alguma coisa está errada. Pensemos, refletimos. Precisamos entender que a nossa vida de fé e a nossa vida social, elas não são separadas, mas elas estão juntas. Que Deus nos proteja, nos abençoe e nos faça entender que somos todos filhos e filhas de Deus e caminhamos em busca da nossa vida futura junto de Deus, a vida eterna. E que a liturgia nas nossas comunidades possa nos impulsionar para esta vivência.